É um prazer receber vocês aqui na casa do Senhor. Que Deus continue abençoando grandemente sua vida, sua família. Nossos cultos são terça, sexta e domingo. Se você quiser aparecer, as portas estão abertas. A igreja está feliz com a presença dos nossos visitantes. Se é verdade, digam amém. 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 Apocalipse capítulo 20. Eu vou tentar de forma mais didática possível tentar fazer aqui uma análise nesse texto, e a gente vai ser edificado em nome de Jesus. Bem baixinho, meu filho, só na manhosa. Queridos, na terça-feira retrasada, nós trabalhamos sobre o milênio, e estivemos falando aqui sobre as visões principais. Falamos sobre o pré-milenismo histórico, o dispensacionalismo, o amilenismo e o pós-milenismo. Fizemos uma introdução dessas 4 visões que entendem a volta de Jesus, cada uma de uma forma, e 2 delas, o pós-milenista e o amilenista, não acreditam no milênio literal, simbólico, 1000 anos não é literal, e o dispensacionalista e o histórico acreditam que os 1000 anos são literais. Pastor, o que é isso? Você vai lá no canal no YouTube depois, aí você dá uma pesquisada lá para você entender o que são essas 4 visões, que eu não tenho como falar novamente tudo aqui para você. E nós falamos do versículo 1, do versículo 2 e do versículo 3. Falamos sobre a questão do milênio, se ele seria literal ou simbólico. Falamos sobre a questão da prisão de Satanás, que Satanás estava preso, e prender Satanás na visão amilenista que nós estamos trabalhando aqui, significa restrição de poder. Não é que o diabo está amarrado literalmente, porque você não amarra um espírito com uma corrente, e o diabo é um espírito, mas significa que ele perdeu o poder de enganar as nações. E agora a igreja então pode triunfar, isso, pregando o evangelho e sendo bem sucedido em tudo aquilo que ela fazer, porque o diabo, o dragão, ele foi vencido. No capítulo 17, voltando alguns capítulos, nós vimos que a grande Babilônia, no 18, melhor dizendo, a grande Babilônia, ela foi destruída. E no 19, o falso profeta e a besta também caíram. Era para você ter dado glória, mas tudo bem. E no 20, nesse aqui, o chefão, o dragão, está sendo destronado por Deus. Satanás está sendo destronado, e agora vai começar então um novo tempo, que vai ter uma discussão muito grande. Só para você ter uma ideia, nós passamos 59 minutos na última pregação sobre isso, só no versículo 1, 2 e 3. E hoje a gente vai tentar aqui no verso 4, 5 e 6 trazer esse entendimento. Amém? Versículo de número 4, Apocalipse capítulo de número 20, verso 4, está aqui, ó. Está dizendo assim, ó, pode colocar Almeida Revista Atualizada, essa mesma, ó. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante quanto tempo? 1000 anos. Se você é dispensacionalista, e a maioria das pessoas são, você acredita que esse milênio, 1000 anos, ele ainda vai acontecer. Aqui a gente vai ter 2 palavras-chave. Repita comigo: almas e tronos. Essas 2 palavras, esse versículo é um versículo extenso, e essas 2 palavras, elas são as palavras-chave desse verso aqui. O que significa alma? A gente precisa entender pensamento de alma, porque existem 3 possibilidades. Primeiro, no século I, inclusive o autor que traduziu essa Bíblia aqui para o português, João Ferreira de Almeida, na verdade toda a patrística, eles já esperavam um milênio para logo, e eles acreditavam no milênio literal. Então eles estavam esperando, se passara mais ou menos 40 anos, quantos anos? Que Jesus subiu ao céu depois que esse livro foi escrito aqui. Então o Apocalipse é escrito, já está ali 40, 50 anos e Jesus não volta. Então a gente observa que ele já esperava essa implantação do reino para logo. Mas nós aprendemos aqui nas mensagens que foram ensinadas que o milênio, ele não vai ser inaugurado, nós já estamos vivendo ele. Ele já está sendo, Jesus reina, ele disse: toda autoridade foi me dada no céu e foi me dada na terra. Então a gente não acredita que esse milênio ainda vai começar a acontecer. Ele já está acontecendo, a igreja já está reinando. A Bíblia diz em Lucas 11 que o valente apanhou para o mais valente. O mais valente foi lá, deu uma surra no valente, que é o diabo, tomou todos os seus despojos e distribuiu eles à igreja. Só que os crentes do século I, eles acreditavam que alma era assim: morreu, acabou. Pô, morri, acabou. Eles não tinham esse entendimento de ressurreição. A palavra ressurreição no grego significa subir, ser elevado,
É isso que significa a palavra ressurreição. E aqui os crentes do primeiro século, eles não tinham esse entendimento de uma grande ressurreição. Tanto que você vai observar que Paulo vai ter um embate com isso lá na carta aos Tessalonicenses. Um outro pensamento sobre almas é que existe o sono da alma. E a gente pergunta, tem uma mensagem lá no canal no YouTube também, depois você pode dar uma olhada lá, para onde vai a alma do crente após a sua morte. E existe esse pensamento, onde é que estão os crentes que morreram, com Cristo ou sem Cristo? E a gente vai entender a questão de estado intermediário, de inferno, de Hades, de Guiena, de Sheol, tudo isso. Então os outros irmãos têm o entendimento que quando a pessoa morre, todos que morreram, tanto crentes como ímpios, eles estão dormindo, estão no sono da alma, e estão esperando Jesus voltar. E o outro e último pensamento, que é o pensamento que se encaixa com esse texto aqui, é que todas as almas crentes que já morreram, elas estão já gozando com Cristo no paraíso. Por incrível que pareça, eu comecei essas séries de mensagens acreditando no sono da alma, e hoje eu não acredito mais no sono da alma, tá? Mas depois eu explico para vocês porque não acredito mais no sono da alma. Os crentes que estavam aqui, pode colocar Apocalipse capítulo 6, versículo 9, lá no começo, quando ele contou, escute, para você entender. João está contando a mesma história cíclica. Olhe para mim, ele está contando, Salomão, nos 22 capítulos, a mesma história 7 vezes. Quantas vezes? Então, na primeira vez que ele conta a história, que história? Da primeira vinda de Cristo na terra, sua encarnação, sua morte, ressurreição e ascensão. Ele vai contar essa mesma história 7 vezes no livro do Apocalipse. Na primeira vez que ele conta a história, ele vai ver essas almas diante do altar. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar o quê? O quê, irmãos? As almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Pode colocar o próximo, para ver o que essas almas falam, se elas falam. E essas almas clamavam com grande voz. Então a gente percebe que as almas não estão dormindo, elas estão clamando. E esse João está falando na primeira sessão. Pode colocar Apocalipse 14, 13 também, por favor. Apocalipse 14, 13, ele vai dizer: então ouviu uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. Então eles estão descansando não no quesito de estarem dormindo, mas porque acabou a missão deles aqui na terra. O entendimento é que quando um crente morre com Cristo, você pode pegar Dr. Hernandes Dias Lopes, você pode pegar Dr. Augusto Nicodemos, você pode pegar Heber Campos Júnior, estou falando só teólogo de peso aqui do Brasil, você pode pegar só camarada bom, e eles vão acreditar que quando um crente morre, ele automaticamente está com Cristo, gozando nas regiões celestiais. Então, teu parente que morreu com Cristo, segundo esse entendimento, ele já está gozando com Cristo nas regiões celestiais. E os ímpios, pastor, olhe para mim. E os ímpios? Os ímpios não estão no que ele diz lago de fogo. Preste atenção. Quando João vai falar de inferno no Apocalipse, a expressão que ele usa aqui, repita comigo, é lago de fogo. E lá no lago de fogo, que é a palavra Guiena, ninguém está lá. Então, logo, os ímpios estão aonde? Os ímpios estão no Hades. Lembra de Lucas capítulo 16, da parábola do rico e Lázaro? Que estava do lado direito os bons e do lado esquerdo os maus, eles estavam dialogando, então não tinha ninguém dormindo ali também. Então se acredita que já há uma consciência, pasmem vocês, os ímpios já estão de uma certa forma sofrendo, porque o sofrimento, se a eternidade com Cristo vai ser bênção, a eternidade sem Cristo vai ser terrível. E os que já morreram sem Cristo, só que quando João fala de alma aqui, ele não está usando alma para falar de pessoa. O sinônimo de alma aqui no versículo 4, Apocalipse 24, pode colocar, não é pessoa. Quando ele fala de alma, ele está dizendo que é uma alma sem corpo, até porque a ressurreição que vai acontecer na segunda vinda de Cristo, a gente precisa entender isso. Nessa ressurreição é que as almas que já estão no céu ou no inferno vão voltar para o seu corpo, porque logo ainda nesse capítulo 20 vai haver um juízo. Diga comigo, o juízo final. Diga, o grande trono branco. E nesse juízo aqui é que os crentes serão provados. Ali vai ver o último julgamento, o livro das obras serão abertos, tá? Para saber quem fez. Olha isso, irmão, para dar temor e tremor na gente. A Bíblia diz, que até os nossos pensamentos serão julgados. Meu irmão do céu, cuidado com o que tu anda pensando, viu? Ultimamente, porque até os nossos pensamentos eles serão julgados. Só que preste atenção, essa ideia de trono, ela já tem referência no Antigo Testamento. E João,
vai usar muito o livro de Daniel. Daniel, capítulo de número 7, Kelby, por favor. Daniel, capítulo de número 7, versículo 9. A gente pode entender uma ideia de trono. E o apóstolo Paulo vai corroborar. Vamos lá, vou correr aqui para dar tempo. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias, Cristo, assentou-se, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram de fogo ardente. Pode colocar o versículo 22 do mesmo capítulo. Olha o que diz o verso 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo que os santos possuíram o reino. Pode colocar Mateus capítulo 19, versículo 28. Mateus 19, 28. Olha o que diz o texto. Jesus lhe respondeu. Quem respondeu? Em verdade vos digo, que vós os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, olha o que ele diz. Também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então a Bíblia está dizendo que os crentes irão aceitar, ou melhor, irão assentar-se em tronos para julgar pessoas e anjos. Que anjos? Os anjos caídos. Os anjos eleitos nunca pecaram, mas os anjos caídos serão julgados por Cristo e pela igreja. Preste atenção. É por isso que o apóstolo Paulo não permite de nenhuma forma na carta aos Coríntios que um crente leve um outro irmão ao tribunal comum. Você sabia que é errado você processar o irmão na fé? Você sabia disso? Por quê, pastor? Porque Paulo está dizendo assim, olha, vocês vão julgar os anjos. Se vocês vão julgar os anjos, como é que vocês não conseguem resolver uma coisa aqui da terra? Então não leve um irmão de vocês ao tribunal, porque nós iremos nos assentar com Cristo, Cristo no seu trono de fogo, e a igreja também irá se assentar, para que todos possam julgar os ímpios, aqueles que não foram regenerados, aqueles que receberam a marca da besta, e os anjos caídos, que também serão julgados, o anjo caído, o falso profeta, a besta e o dragão. Amém ou não amém? Então vamos prosseguindo aqui em nome de Jesus. Ainda no versículo de número 4, ele diz, olha, leia comigo, eu vi almas, vi também tronos, e vi as almas dos decapitados. Aqui nesse texto, os teólogos vão discutir, e não se sabe muito bem quem são esses decapitados. Eles dizem assim, você pode ler um autor, por exemplo, George Led, vai dizer, olha, você pode ver que esses decapitados são mártires. Quem? João Batista foi um mártir, que teve sua cabeça decapitada. Tiago foi morto ali, capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Quem mais? Me ajuda aí. Estevão no capítulo de número 7. Todos esses foram mártires. Mas que quando João fala aqui de pessoas, de almas que foram, se você observar na leitura, e leia o versículo 4, vi ainda algumas almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, são esses que eu acabei de falar, bem como por causa da palavra, já é um outro gênero de pessoas. Tem os mártires, tem os que foram mortos pela palavra, e no mesmo versículo tem aqueles que foram mortos porque não receberam a marca da besta. Então quando João está falando aqui de almas, de santos, o que é que ele está dizendo? Esses mártires que ele está descrevendo são quem, pastor? São quem, pastor Nascido? Quando ele fala de mártir, ele está dizendo que são todos os crentes, em todos os tempos, que viveram nas suas gerações, que foram fiéis ao Senhor. Por exemplo, os crentes que morreram, teus avós, teus pais, ou a geração que veio antes, onde é que eles estão agora? Segundo essa interpretação, já estão diante do trono de Deus, clamando por justiça, e dizendo, Senhor, quando é que tu vai lá voltar, para que o nosso sangue que foi derramado seja pago? Então, os santos que já estão no céu, conscientes, já estão clamando e dizendo, olha, os tronos já estão preparados. Só que preste atenção, nós trabalhamos desde o capítulo de número 1 aqui nesse contexto, nós trabalhamos desde o capítulo de número 1, que o Apocalipse nessa visão ele é simbólico. Então não entenda você sentado numa cadeira, isso significa uma autoridade que Deus vai dar à igreja para julgar. Viu? A igreja terá uma autoridade para julgar. Que igreja, pastor? A igreja que se manteve com as vestes puras, brancas, limpas, purificadas. A igreja que não se contaminou com o cálice da Babilônia. A igreja que não adorou a imagem da besta. A igreja que não se prostituiu. Amém? Olhe para o seu irmão para ele não dormir e fale assim para ele, você é essa igreja. Pena que ele não crê. Aleluia. Escute só. Então, eles vivem e reinam com Cristo 1000 anos. Mas a questão é, irmão, onde está Cristo? Onde está Cristo? Reinando no céu. Mateus 28, 18. Põe esse texto para mim, por favor. Mateus 28, 18 diz assim, ó.
Jesus, aproximando-se, falou-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na... Esse Cristo é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que ele tem um reino lá e tem um reino aqui. Quem é que reina lá com ele? Os anjos, querubins, serafins, arcanjos, Miguel, Deus, todos os anjos que nós não conhecemos, os santos que já morreram em Cristo. E quem é que reina aqui? Você. A igreja do Senhor reina aqui. Para o dispensacionalista, isso vai ter um outro entendimento. Eu vou falar mais aqui na frente, mas preste atenção nisso aqui. Mas ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Os santos mortos já estão assentados, prontos para julgar. Aonde? Nos céus. E nós, os vivos, presta atenção. Quando o Apocalipse fala de vivo, nem todo mundo que está aqui pode ser vivo. Você acredita que existe vivo morto? Pergunte por quê. Porque quando ela fala de vivo, ela fala de crente regenerado. Você pode estar aqui agora vivo e não for regenerado. Se você não for regenerado, você é um vivo morto. Já assistiu The Walking Dead? Pois é, você é um zumbi daquele lá. Por quê? Porque a tua vida, ela é uma regeneração. O crente verdadeiro que vive aqui na terra, que já reina com Cristo, que já está reinando com Cristo, ele é transformado e regenerado. É esse crente aqui que João está falando. E presta atenção, Cristo reina no céu, com quem? Com os santos que já estão lá. E na terra, com os vivos espirituais. Ah, pastor, mas eu estou morto. Então tu não reina com Cristo aqui. Viu? Os que reinam com Cristo, posso ouvir um glória, irmão? Isso, os que reinam com Cristo aqui são os que estão vivos espiritualmente. Olhe para o seu irmão e pergunta para ele: olha, irmão, e pergunta para ele: você está vivo? Pergunta para ele, irmão. Se ele fazer assim, ó, desconfie. Nós estamos falando de vivo. Agora presta atenção, irmão. Esse verso de número 5, pode colocar, é só o 4, 5 e 6. Esse verso de número 5, ele vai começar a confusão. Por quê? Porque ele vai falar de uma primeira ressurreição e de uma segunda ressurreição. Isso vai causar um problema terrível. Se, por exemplo, eu peguei a Almeida Revista Atualizada, e daqui em cima do capítulo 20 está escrito assim: a prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. Aprenda, se você não sabe, que o que está escrito acima do capítulo não é inspirado, tá? Isso aí é a epígrafe do autor. O que é inspirado é o texto. O título não é inspirado. E aqui ele errou feio, porque a primeira ressurreição aqui não fala de uma primeira ressurreição física. Está errado a epígrafe de Almeida Revista Atualizada. Como assim, pastor? Vamos ler o texto e eu vou te explicar. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Ponto. Primeiro ponto. O dispensacionalista acredita que Jesus vai voltar 2 vezes. Quantas vezes? Só que a primeira vinda de Cristo vai ressuscitar só um povo. Quantos? Um povo. Na primeira vinda de Cristo só vai ressuscitar os crentes. Escute, para o dispensacionalista, tá? Eu vou para o pré-tribulacionista, vou usar essa expressão. O pré acredita que quando Jesus voltar a primeira vez, na primeira ressurreição, porque tem várias ressurreições, só vai levantar os crentes. Os ímpios só vão levantar na última ressurreição. Agora começa a entender e começa a complicar um pouquinho o assunto, por quê? Na primeira ressurreição dos crentes, quando eles vão e ficam um tempo com Cristo no céu, enquanto isso está tendo a tribulação aqui embaixo, os crentes já estão no bem bom lá com Deus, aí Cristo fala: bora voltar porque eu tenho que ressuscitar os mortos. Aí é complicado. Por quê, pastor? Deixa eu te explicar. Não tem nenhuma outra passagem na Bíblia que fala de 2 ressurreições, de 2 juízos. Toda vez que a Bíblia fala de ressurreição, ela se refere à ressurreição tanto para crente como para ímpio. Toda vez que a Bíblia fala de tribunal, ela fala que nesse tribunal vai aparecer tanto ímpio quanto justo. Tem um autor chamado The White Pentecost. Ele tem um manual de escatologia bíblica, um livro bem grosso. Ele vai dizer e trabalhar nesse livro que existe 6 juízos finais. Só que a Bíblia fala de um único juízo final, onde crentes e ímpios irão comparecer diante de Deus. E aqui o autor já começa a dizer o quê? Olha, a primeira ressurreição. Presta atenção. Na verdade, o que o verso de número 5 está mostrando é onde estão as almas dos ímpios e onde estão as almas dos crentes, que eu acabei de te mostrar. Leia o verso 5 comigo, por favor.
O restante dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E pastor Narciso, o que é a primeira ressurreição? A primeira ressurreição não é o corpo dos crentes levantando literalmente, porque isso só vai acontecer na parúzia. Irmão, preste atenção para mim. Jesus não vai voltar 2 vezes. Ah, mas eu aprendi desde criancinha, meu pastor. Tu estudou? Ou tu ouviu alguém falar e tu repete o que tu ouviu? Jesus vai voltar uma única vez. A gente não tem na Bíblia etapas, divisões. Ah, Jesus voltou a primeira vez, levou um povo. Voltou a segunda, levou o judeu. Voltou a terceira, levou... Não tem. Jesus vai voltar uma única vez. E nessa única... Então o que significa a ressurreição? Primeira ressurreição aqui é João mostrando que as almas dos crentes que morreram estão subindo. Então ela fala de uma ressurreição espiritual. Essa primeira ressurreição desse versículo não é uma ressurreição literal, não é o teu corpo ressuscitando, mas é as almas dos crentes indo para o céu e a alma dos ímpios indo para o Hades. É isso que ele quer falar aqui. A primeira significa vida eterna na presença de Deus. Os crentes que já morreram com Cristo. É por isso, irmão, que quando alguém morrer com Cristo, a Bíblia fala para quê? Te alegra. Presta atenção. Geralmente quando algum parente nosso, algum amigo, irmão, tem gente que até pergunta: pastor, meu cachorro foi para o céu. Vou tomar uma água aqui. Tem gente que cria galo, cachorro, gato, coelho. E essa preocupação, né? De quando o animal morre, para onde é que vai a alma do animal? Será que ela vai prestar conta, ela vai comparecer no juízo? Presta atenção. A Bíblia nos ensina, e eu gosto de Bíblia, que quando alguém morre, a gente, crente, morreu no Senhor, se alegra. Primeiro, ele não pode mais apostatar. Segundo, o diabo não pode mais vencer ele. Terceiro, ele já está com Cristo gozando nas regiões celestiais. Você tem que cuidar de quê? Da sua vida. É porque a gente ainda está aqui nesse processo. As pessoas que já morreram, elas já disseram como Paulo: combati o bom, guardei a carreira e venci mas a gente está na peleja. Quem nos garante, não porque acreditamos que somos eleitos, olhe para mim, quem nos garante que amanhã ou daqui vai acontecer uma situação, e essa situação vai nos tirar da presença do Senhor? Que Deus nos livre e nos guarde. Então a Bíblia vai dizer o quê? A segunda ressurreição aqui, ele vai omitir, a segunda morte espiritual. Veja o quadro, eu coloquei um quadro aqui, não dá para colocar para vocês, porque não tem no slide, mas eu vou ler aqui, Os santos, a primeira morte é física, os crentes, a primeira morte é física, e a primeira ressurreição ela é espiritual. Viu? E para os ímpios, pastor, a primeira morte ela é física, e a segunda morte ela é espiritual. Não precisamos deduzir uma primeira ressurreição espiritual dos ímpios. Irmão, quem está ímpio? Quem é ímpio? Presta atenção. Mas eu estou na igreja. Você está na igreja não significa que você é regenerado. Pode ser que tenha um irmão que esteja numa outra igreja ou na casa dele, congregando com a família, que seja mais crente do que você que vem todo dia no templo. Então você precisa entender que essa ressurreição que ele está falando aqui são as almas indo ao encontro com Cristo. Quem morreu com Cristo está onde? Com Cristo. Quem morreu sem Cristo está onde? Irmão, se as pessoas que morreram sem Cristo, a igreja católica foi muito capiciosa. Como assim, pastor? Eles criaram um jeito de ganhar dinheiro com as pessoas, criando o purgatório. A mãe perdeu um filho ou 2 filhos, e o padre ou o papa ou o arcebispo chegou e falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, ele está no purgatório, lá tá pegando, o calor está quente, o fogo está grande, os demônios estão perturbando ele, mas nós vamos acender uma vela aqui e rezar uma missa. Tu vai me pagar uma quantia? Eu acho que para refrescar lá é de graça. Tu vai me pagar uma quantia, nós vamos rezar uma missa aqui, e os que estão mortos lá, por isso que a igreja católica até hoje ensina oração pelos mortos, mas não é porque tem oração, irmão, não tem uma passagem bíblica que ensina a orar por morto. A Bíblia diz: morreu, segue-se o juízo. Vou repetir: morreu, segue-se o juízo. Então, nunca ninguém voltou. O que quis voltar, Jesus não deixou. Lá no Lázaro, ele falou: Senhor, deixa eu voltar. Se eu contar como é aqui, eles vão se converter. O Senhor falou: rapaz, ele tem a palavra.
Aleluia. Eles têm a palavra. Então, não tem uma passagem bíblica que vai dizer assim: olha, é assim, voltou assim, volta de lá. Ninguém nunca voltou para contar. Os espíritas tentam, olhe para mim, deixa eu defender a minha fé. Os espíritas tentam numa mesa branca enganar as pessoas. Como? O teu filho foi atropelado na Avenida Paulista em 1970. Ele estava com uma calça jeans, com uma camisa vermelha e com um sapato da Nike branco. Aí a mãe começa a chorar porque ele descreve certinho. Só que ele descreve só o passado e o presente. Eu quero ver ele descrever o futuro. O futuro é só o espírito, porque o futuro pertence a quem? O profeta Isaías, no capítulo 45 do livro, disse: eu levanto o Ciro, 160 anos antes, pelo nome, ele chamou o nome dele. Eu levanto o Ciro, capítulo 42, eu levanto o rei Ciro, ele vai libertar. 160 anos depois, é muita curiosidade, um rei peça se levantar e o nome dele ser Ciro. Irmão, dá glória, pelo amor de Deus. Preste atenção, prossiga comigo. Então, essa morte, ela não é uma morte, escute, só que aqui, os irmãos pré-tribulacionistas falam o quê? Essa primeira ressurreição, repita comigo, é para os crentes. É assim que eles entendem o versículo 2. Porque como Jesus vem duas vezes, quantas vezes? Para eles, primeiro ele leva os crentes. Se eu fosse pré-tribulacionista, eu ia ficar um pouco chateado. Porque se eu estou lá no céu com Cristo já, eu lá vou querer voltar de novo para cá. Que negócio é esse, irmão? Outra coisa, Mateus capítulo de número 24. Deixa eu te ensinar isso aqui em nome de Jesus. A grande tribulação está pegando, está acontecendo a grande tribulação. E a igreja, segundo o texto, está aqui. Aí a Bíblia diz assim, que Jesus volta, mas tem um povo aqui embaixo que está sofrendo na tribulação. Peraí, a igreja não está no céu com Cristo? Se a igreja está no céu com Cristo, como é que o povo está sofrendo aqui embaixo? Então não tem outra coisa. No milênio, olhe para mim, serão 1000 anos. Olhe para mim, por favor, irmão. Irmão, aqui, crente, deixa o bebezinho lá. Presta atenção para mim. No milênio de 1000 anos, eu acabo perdendo o raciocínio. No milênio de 1000 anos, eles dizem que esses 1000 anos, quando a igreja voltar com Cristo, aqui ainda vai ter sofrimento. Então vai ter os ex-mens vão morar aqui. Sabe por quê? Porque a igreja que está descendo com Cristo, ela não está descendo com um corpo comum, ela está descendo com um corpo transformado. Só que os crentes que estão aqui, eles estão com um corpo normal. Que negócio é esse? Então tem gente que pode ultrapassar a parede, tem gente que vai sofrer. Tem gente que nunca mais vai sentir dor de coluna, mas tem gente que vai ficar tudo quebrado aqui. A gente começa a ver que não tem nexo. Por quê? Porque a Bíblia está caminhando para um ponto de decisão. Olha só, aí, irmão, eles vão se defender de que forma? Preste atenção para mim aqui. Eles vão dizer o seguinte: Deus mentiu. Porque existem profecias do Antigo Testamento, messiânicas, que só podem acontecer na Bíblia se houver um milênio literal. Deixa eu te explicar isso aqui é muito interessante. Que profecia? Por exemplo, a Bíblia diz no livro de Ezequiel que Cristo vai sentar no trono de Davi, literalmente lá em Jerusalém, e até hoje essa profecia não cumpriu. E agora? Então, se não existe um milênio literal de 1000 anos, Deus mentiu. Ainda coloca o Deus na parede. Olha isso, irmão, é a defesa deles. Existem profecias, como Amós capítulo 9, que dizem que Cristo precisa reinar fisicamente aqui. Essas profecias não se cumpriram. Então, se Cristo já reina, Deus mentiu, Deus enganou o povo. Agora preste atenção, isso aqui é tremendo. Só fala se você dá glória. Por que não cumpriu as profecias para Israel? Olhe para mim aqui. Primeiro, irmão, todas as profecias que Deus falou para Israel são condicionais. Quer ver? Coloca para mim, Kelvin, primeiro livro dos Reis, capítulo 2, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1 até o 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem ao filho Salomão, dizendo, pode colocar o próximo: eu vou pelo caminho de todos os homens, eu vou morrer. Coragem, pois, e ser homem. Verso 3. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus, para guardares os seus, e os seus, e os seus, e os seus, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, e por onde quer que andares. O último versículo, 4. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo, olha a condicional, se
Ou seja, Deus só cumpriria a promessa se os filhos obedecessem. Aí eu te pergunto, Israel obedeceu? Me responda. Claro que não, Israel falhou e falhou cedo. Então aqui acabou o propósito de Deus com Israel. Se Deus não cumprir a promessa com Israel, a promessa de Deus com Israel tinha uma condicional: obedeça, guarde. O momento que Israel desobedeceu a Deus, quebrou ali a promessa. Não Deus, mas o próprio Israel. Agora presta atenção. O problema dos crentes, eu já vi muito isso. Quer olhar para o fim? Bora olhar para Israel. Quem disse que tem que olhar para Israel? Quando você quer olhar para a volta de Cristo, você tem que olhar para a Bíblia. Israel é a nação falha. E agora para você dar glória. E o novo Israel é a igreja. Inverteu. Como assim? Se o povo gentil, pagão, nós, quiser ser salvo, olhe para Israel. Agora, se Israel quiser ser salvo, olha para a igreja. Israel falhou. Então, só que irmão, isso aqui é tremendo. Todas as promessas, Cristo não deixou de cumprir. Só que olhe para mim, Ele cumpriu não do jeito que eles queriam, Ele cumpriu do jeito dele, porque Ele é soberano e faz como Ele quer. Todas as promessas que Cristo prometeu para Israel, Israel estava esperando uma promessa literal. Cristo falou: não, eu vou cumprir a promessa no meu filho e na igreja. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Abra comigo, por favor, Amós capítulo 9, versículo 11. Irmão, isso aqui tem que ter muita paciência para entender, viu? Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Olha essa promessa aí. Eles estão esperando isso aqui até hoje, viu? Naquele dia levantarei o quê? Repararei as suas brechas, e levantando as suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Pode colocar o próximo versículo, por favor, versículo 12. Para que possua o restante de Edom e todas as nações que estão chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas. Aí o dispensacionalista fala assim: se Cristo não sentar no trono de Davi, Deus mentiu. Isso só vai acontecer aonde? No milênio. Agora preste atenção. Isso aqui é para você dar glória e bem alto. Deus já cumpriu isso aqui. Me mostra, pastor. Mostro. Lá vai. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 13. Por favor. Depois eles terminaram e falou Tiago. Isso aqui é o primeiro concílio de Jerusalém, que eles estavam discutindo sobre circuncisão. Tiago, Pedro e Paulo. Só esses três aí. Depois que eles terminaram, falou Tiago: irmãos, atentai nas minhas palavras. Pode colocar o próximo verso, por favor, do verso 13 até o verso 18. Expôs Simão, como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Próximo. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo. Ele está citando o texto de Amós. Presta atenção. Pedro está citando o texto de Amós. Levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Agora olha o cumprimento. Para que os demais homens busquem o Senhor, também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu. 18. Diz o Senhor que faz todas essas coisas, conhecida desde esse século. Coloca para mim, por favor, Atos 2, 25. Atos 2, 25. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque esta é a minha direita, para que eu não seja abalado. Versículo de número 29. Fizeste-me conhecer. Irmãos, seja permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Versículo de número 30 até o 31. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Agora olha quem vai cumprir a profecia. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo. Os judeus estavam esperando, aleluia. Cristo, quando ressuscitou, cumpriu o texto de Amós. Deus não mente. Deus não é homem para quê? Nem filho do homem para que se Só que os judeus, irmão, é muita petulância do homem. Olha, Deus, tu vai ter que fazer do meu jeito. Porventura tu, criatura, diria o Criador: por que me fizeste assim? Não sabendo tu que o oleiro tem poder para fazer uns para honra e outros para desonra? Romanos capítulo de número 9. Por quê? Quem é o homem para dizer: olha, Deus falou assim, vocês querem que eu cumpra assim, mas eu sou o Senhor, vocês são criatura, eu vou cumprir no meu. Aleluia. Agora, irmão, presta atenção nisso aqui, para terminar com chave de ouro. A Bíblia interpretando a Bíblia.
A profecia se cumpriu aonde? E repita comigo, em Cristo. Se cumpre literalmente, como eles estavam esperando, você não tinha direito de salvação. Mas como ele cumpre em Cristo, aí a igreja entra na inclusão. Romanos 11, Paulo chama os crentes de remanescentes. Então nós entramos no projeto de salvação. Versículo de número 6, por favor, para a gente terminar. Aleluia. 20, verso de número 6. Bem-aventurado, Macários no grego, feliz, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ele está falando aqui, ó, bem-aventurado é aquele que já está com Cristo. Não está falando de ressurreição literal, de um corpo literal. Bem-aventurado é aquele que já está com... Oh, coisa boa, a gente está aqui doente, com hérnia na costa, com um problema que você tem, e quem está com Cristo está fazendo o quê? Só o Senhor é Deus, só o Senhor, está glorificando já o nome do Senhor. Ele fala, feliz é aquele que já está com... Você já está com Cristo. Mas mais feliz do que você é quem já está com Cristo fora daqui. Aí ele fala, bem-aventurado é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Agora olha o final desse verso. Ele diz assim, ó, antes de ler, deixa eu te perguntar, você já está com Cristo? Meu irmão, pelo amor de Deus, vou te dar mais uma chance. Você já está com Cristo? Melhorou um pouquinho, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, aquele que já está com Cristo. Agora olha o que ele fala depois do ponto e vírgula. Aquele que já está com Cristo, a segunda morte, que é a espiritual, não pega ele. Tu não pegou. Sobre esses, quem, pastor? Que já estão com Cristo, não interessa se é aqui ou se é lá. Sobre os que já estão com Cristo, sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, levante a mão, ó. Eles são sacerdotes de Deus e reinarão com Ele. O versículo está confirmando que ninguém vai poder te parar rumo a Nova Jerusalém. Irmão, isso aqui não te alegra? Isso aqui é segurança de salvação. Bora ler de novo. Olhe para o slide e leia, ó. Bem-aventurado, feliz e santo é aquele que, eu estou lendo e traduzindo, é aquele que já está com Cristo. Sobre esses, você está com Cristo, irmão. Não interessa ser na terra, Ele reina lá e reina aqui. Quando eu falar sobre esses, dá glória, pelo amor de Deus. Lá vai. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, glória, aleluia. Essa segunda morte aqui, irmão, é a morte eterna. Se for para quem? Todo mundo vai morrer, sim ou não? Mas a segunda morte é a morte espiritual. Sobre os que já estão em Cristo, essa segunda morte não tem autoridade sobre eles. Por quê, pastor? Porque eu sou dizimista? Porque eu oferto? Porque eu contribuo? Porque eu dou? Não, porque Cristo pagou o preço pela tua vida. Um sangue foi derramado para que... Ei! Aleluia! Escute, o texto termina falando, olha que o texto termina falando, serão sacerdotes de Deus. Os tronos já estão preparados e há uma cadeira para todos aqueles que são fiéis. Aleluia. Serão sacerdotes de Deus. Escute, no milênio, e reinarão com ele 1000 anos. O texto de Tessalonicenses capítulo 2, eu já estou terminando, olhe para mim. Paulo diz assim, ó, e ele, o Senhor, estará com eles 1000 anos. Não é isso que está escrito no texto. Paulo diz, e ele estará com eles para todo sempre. 1000 anos é muito pouco. Se você quer passar 1000 anos com Cristo, fique à vontade, eu quero passar a eternidade. Se você quer acreditar no milênio literal, fique à vontade, o problema é seu. Eu quero passar com Cristo toda a eternidade. Então Cristo não está vindo para passar uma temporada. E outra coisa, Pedro diz que 1000 anos é como um, e um dia é como 1000. Então um dia tu quer passar com Ele. Cristo está voltando para buscar a igreja, para passar com Ele a eternidade. Escute, agora hoje, para você dar glória, Ele reina, Ele vive. Eu não estou esperando um milênio futuro. O milênio só vai acontecer após o arrebatamento. O milênio já está acontecendo. O milênio começou quando Cristo disse ao céu:
na cruz, tetelestai. Quando Cristo ascendeu aos céus, o diabo caiu. Viu? O diabo perdeu a autoridade de enganar as nações. Ali começou. Aí Cristo está andando com os discípulos. De repente ele libertava o endemoniado e falava assim: eis o reino de Deus entre vós. Aleluia. Mas pastor, ainda tem problema. Claro, tu não tem corpo transformado. Como é que tu não quer ter problema? Ah, pastor, ainda tem dor, ainda tem boleto, ainda tem CELPA, ainda tem agiota para pagar. Te converte, pelo amor de Deus. Ainda tem isso, ainda tem aquilo. Olhe para mim. Você está num corpo de... Escute, você foi liberto do pecado, não da presença do pecado. Enquanto nós estamos nesse plano, nós ainda vamos... Só que Paulo escreveu 1 Coríntios: meus irmãos, no momento, não abrir e piscar, no soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão. E nós que estamos vivos seremos... Aí sim. Aleluia. Levante a mão, irmão. Nós receberemos aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Imagine uma partida de futebol no céu. O cara não cansa. Estou brincando, irmão, tá? Não tem isso lá não. É um corpo glorioso. Mas isso é para quem? Mas isso é para quem, irmão? Para quem está em Cristo. Para quem anda com? Para quem regenera? Para quem vive em santidade? É perseverança. Lá vai. Escute. Eu não creio no milênio que vai começar após a igreja terminar a missão dela aqui, como diz os pós-milenistas. Eu creio que o reino de Deus já está aqui. Em uma das pragas do Egito, vou fechar aqui senão eu não termino. Em uma das pragas do Egito, Deus mandava a praga e Faraó imitava. Algumas delas ele imitou: água no Nilo, as rãs, a cobra virando serpente. Só que teve uma que ele não imitou, a dos piolhos. Quando ele fez a praga dos piolhos, os magos disseram, Timóteo, Paulo escrevendo ao Timóteo, ele diz que o nome dos magos era James e Jambres. Eles disseram: olha, essa aí não deu para imitar. A gente tem uma prática de ilusionismo aqui, a gente tentou fazer alguma coisa, jogou um vinagre no rio ali, deu certo. Pegou um sapo, deu, agora essa do piolho não deu. Aí um mago disse assim: isso é o dedo de Deus que está entre nós. Quando Jesus viu Satanás descer do céu no Evangelho de Lucas, ele abriu a boca e disse a mesma coisa: isso é o dedo de Deus. Preste atenção. Cristo tem tanto poder, irmão, se tu não der glória nessa, vou te contar. Cristo tem tanto poder que ele rege isso aqui só com o mindinho. Glória. Ele tem toda a autoridade lá, e aqui o dedo de Deus está também atuando. A autoridade foi me dada no céu e na terra. Você se orgulha de fazer parte desse reino? Olha como isso é lindo, para a gente terminar com chave de ouro. Já falei umas 15 vezes que eu ia terminar, né? Mas para a gente terminar com chave de ouro, deixa eu te citar aqui 5 reinos que ninguém pensava que ia cair. Quem imaginava que o Egito ia cair? A primeira potência do mundo. Quem imaginava que a Síria ia cair? Caiu. Quem imaginou que a Babilônia, que tomou o poder da Síria e do Egito, ia cair? Quem imaginou? Salomão é um historiador. Quem imaginou que os persas iam cair em 550 a.C.? Quem imaginou que Alexandre o Grande ia cair em 330 a.C.? Quem imaginou que Roma, os pés de ferro da estátua de Daniel, ia cair? E no mesmo texto de Daniel ele disse assim: todos esses reinos caíram, mas tem um que é eterno. Olhe para o seu irmão, olhe para o seu irmão e diga assim: se orgulhe, porque você faz parte desse reino. Um reino sempre eterno, que ninguém pode acabar com ele. Bata no seu peito assim com a mão direita ou com a mão esquerda e diga assim: eu faço parte desse reino. Fale alto e diga: eu faço parte desse reino. Diga assim: o meu rei reina, o meu rei vive. Quer ver? Olhe para mim, segura. Deixa eu falar, Deus quer que eu fale mais um pouquinho. Olhe para mim. Quando Pedro, citando Davi, foi defender a fé dele no primeiro concílio, falando sobre circuncisão, ele falou: irmãos, só fala se você dá glória. Irmãos,
O corpo do profeta, do patriarca Davi, que morreu, está entre nós até hoje. É só ir lá no túmulo. Aí só faltou ele falar: mas vão lá no túmulo do Nazareno. Não, tu não pegou, não é possível. O de Davi está aqui até hoje, mas vai lá no dele. Ele reina, irmão, aleluia. Escuta, quando você chega em Londres, lá no palácio daquela rainha que não morre de jeito nenhum, querendo matar a mulher, misericórdia. Ou seja, Salomão, quando chega perto da calçada, as calçadas vão ficando vermelhas. E os guardas começam a mudar. Por quê? Área restrita. Se aproximou daquela calçada, ameaça para a rainha. Para falar com aquela mulher é quase impossível. Para te falar com o Helder aqui, meu irmão, tu não consegue. A gente é tão fora de série que o rei do universo está à nossa disposição. Você não entendeu? Não tem gabinete, não tem secretário. Uma vez Charles Spurgeon estava orando de joelho. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, século XVIII na Inglaterra. Ele ficou tão famoso que para assistir ele era na fila. Quem assistia na quarta não podia assistir na sexta. Quem assistia na sexta não podia assistir no domingo. Diz a história que a rainha da Inglaterra foi procurar Spurgeon. Bateram na porta dele e ele estava orando. Senhor Spurgeon, tem uma visita muito importante. Meu irmão estava orando. Aí disseram para a esposa dele falou: Spurgeon, a rainha da Inglaterra está aí. Ele disse para ela: fala para ela esperar que eu estou falando com o rei. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Você que faz parte desse reino. Aleluia. Você que faz parte desse reino. Você que faz parte desse reino que é eterno e que nunca poderá ser destruído. Abre a tua boca e enche essa casa de glória a Deus e aleluia. Eu faço parte de um reino eterno. O meu rei vive, o trono não está vazio. Escute, olhe para mim. Estou tremendo, irmão, é a presença do Senhor. Os judeus estão esperando ele voltar, tomar posse do reino. Lá no templo Salomão está a mesquita dos muçulmanos. Vai chegar, vai ter um conflito de muçulmanos e árabes, vai tomar o poder deles e Cristo vai reinar e sentar na cadeira de Davi. Aquele lugar é tão místico, porque ali tem a pedra que Abraão teria sacrificado Isaac para o judeu e Ismael para os muçulmanos. Cristo vai chegar ali, vai colocar o trono e vai cumprir a profecia de Ezequiel e de Amós. Pasme, levante a mão direita, lá vai. Cristo diz assim: não, eu não vou precisar descer para reinar. Eu reino aqui, mas a igreja reina aqui embaixo. Não, você não entendeu. Enquanto ele reina lá, os servos dele é quem ditam regra aqui. Eu não preciso, meu Deus, levante a mão, levante. Eu não preciso descer, só vou descer para buscar. Por quê? Porque tem um sacerdote lá, tem profetas lá, tem homens de Deus lá, tem mulheres de Deus, tem homens cheios do Espírito Santo. Você está pensando que você é pouca coisa? Alabassuri calabasharamahai. Recalabasharabahassuri bicanturamana. Olhe para mim, eu termino aqui de verdade. A monarquia mais antiga do mundo. Olhe para mim. A banda prepara o louvor. A monarquia mais antiga do mundo hoje aqui é Londres, é a Inglaterra. Olhe para mim, por favor. Quando o Dr. Billy Graham estava no auge
Dr. Billy Graham, estava no auge do seu evangelismo. Segundo os homens, ele ganhou 200 milhões de almas para Cristo. Você ouviu o número que eu falei? 200 milhões de almas para Jesus. Segundo os homens, ele ganhou esse número. Até mais que Paulo. Viu? Quando o Dr. Billy Graham estava no auge, ele foi à Inglaterra. E se você já assistiu uma série sobre a rainha da Inglaterra, na série eles relatam que ela teve um encontro com Billy Graham. Você sabe o que foi que aconteceu para que os Estados Unidos da América, que ainda é a maior nação do mundo, declinar? Não foi a China, porque a China é comunista e nem de Deus ela gosta e nem de crente. O que aconteceu, pastor, para os Estados Unidos decaírem? Eles tiraram a Bíblia das escolas. Hoje você vai no exército americano, tem um capelão budista, um padre católico, um pastor protestante, um espírita e por aí vai. A rainha da Inglaterra entrou lá no plenário inglês e disse: quem vai comandar essa nação é a Bíblia. Você entende isso? Pastor, me prova. Provo. Faraó só era o fantoche, quem governava era José, crente. Nabucodonosor só era o título, quem governava era Daniel, crente. Artaxerxes só era o rei, quem governava era Neemias, crente. Olhe para o seu irmão e diga para ele: o nosso Deus nunca perderá o controle da situação. Fique de pé. Aleluia.
Um dia alguém orou por nós, e nós estamos aqui, Senhor. Aquele que te confessa diante dos homens, o Senhor confessa diante do Pai que está no céu. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te agradecemos, e que todos nessa noite possam dizer: e o Cordeiro que está, aleluia, apacentará e me servirá. De quê? De guia para as fontes das águas da vida me levará. A palma mais bonita que você puder bater para Ele. Mistura com glória a Deus e aleluia. Celebra o Rei Jesus. Oh, pode sentar. Vamos embora para nossa casa. Só vou dar os anúncios aqui rapidinho. A gente vai embora. Passou um pouquinho hoje o nosso culto. A gente sempre termina às 9 horas. Terminamos 9 horas rapidinho. Mas hoje passou um pouquinho mais. Amém por essa alma aí. Se tu ficar com raiva, irmão, quando tu está na frente do WhatsApp, tu fica até 3 horas da manhã. Então não reclama, pelo amor de Deus. Queridos, nós estamos numa semana aqui de muito trabalho. Amanhã a gente tem culto no meio-dia, tá? Quarta, quinta e sexta-feira nós estamos em oração. Eu sempre digo aos irmãos que não é chegar aqui e vir dirigir culto. Tem todo um trabalho, uma preparação em oração, separação, para que Deus venha fazer coisas grandes aqui nessa casa. E a gente tem entendido isso. Não é fácil, é renúncia, mas Deus tem nos dado vitória. Ainda tá aqui na live ainda? Cancela lá, Jesus. Deus abençoe vocês de casa, tá bom? Grandemente, até a próxima. Então a gente está aqui com